Boa tarde, diretores. Nós vamos começar o repasse do nosso sexto encontro. Os formadores presentes, Joelson, Adriana, Cloecília, Priscila, todos os quatro, né, presentes, conseguiram estar presentes. Hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo num horário contrário, no período da tarde, por conta de algumas demandas, e daí foi viável que todos conseguissem entrar no período da tarde. Então, nós mudamos, né, só essa terça para um outro período. Mas, diretores, também tem a situação seguinte: se vocês observarem que no período da tarde é melhor, as demandas estão mais tranquilas, é vocês que mandam, tá? A gente consegue se reorganizar quando for necessário, ou a gente pode também deixar fixo daí em outro período, tá bom? Bom, então nós vamos falar do sexto encontro, análise de dados com foco na recomposição das aprendizagens. Pessoal, só para nós retomarmos um pouquinho o encontro da semana passada, nós tivemos uma dinâmica e houve a sala temática, né? Foi a primeira vez que nós fizemos a distribuição dos cursistas por sala temática. Como que foi? Deu tudo certo? Aconteceu algum problema? Elson, você havia dito para mim uma situação específica que você tinha observado na sua turma quando houve a sala temática. Você quer compartilhar, por favor, com os amigos, para ver se eles compartilham da mesma ideia que você? Desculpe, eu esqueci. O que compartilha? Se você me ajudar, você chuta a bola e daí eu tento fazer o gol. Tá bom. Sinceramente, Você disse que tinha percebido que a maioria dos diretores não sabiam dessa ferramenta, não entendiam, sim, ficaram um pouco perdidos quando você organizou. Como que foi? Isso. É da questão quando eles retornaram, né, para a sala principal. Então, eu percebi que estavam todos com as câmeras fechadas, né? Daí me deu um clique quando a primeira vez que eu participei, que eu também não tinha notado. Onde quando você faz a sala temática ali, né? Enfim, volta para a sala principal, você vem com as câmeras fechadas, né? Daí eu fiz essa observação e daí eles... Ah, é mesmo, esqueci, enfim, né? Não estava prestando atenção. Então, foi o mesmo clique ali que deu em mim também, eles tiveram 100%, o pessoal ficou com a câmera fechada e depois abriram. Foi uma das observações ali, né? Vocês observaram isso também, pessoal? Como que foi a organização? Deu tudo certinho? Não tivemos problemas nenhum? Não? Cloecir, deu tudo certo? Eu demorei um pouquinho ali na hora de fazer as salas temáticas e de postar o link lá tal, mas aí foi dando certo lá e graças a Deus conseguiu fazer a atividade. Foi um pouquinho além do tempo, mas deu certo. Ok. Eu acho que foi isso também. Era muita coisa. Então, deu ali, eu passei uns 3 minutinhos, assim, mas de 1h40, né? Então, fica bastante cansativo. Mas eu tentei, eles entenderam. E na hora que voltaram, eles foram abrindo as câmeras. Ainda bem. Mas eu vou ficar de olho nisso quando a gente tiver uma sala temática novamente. Perfeito. Os cursistas registraram nos portfólio o que foi organizado no quinto encontro? Vocês observaram que no quinto encontro havia 2 etapas. A primeira etapa era fixar o link daquele material que vocês fizeram a cópia, né? Que é o estudo de caso. E aí, a segunda etapa lá no portfólio, eles tinham que registrar um feedback que eles realizaram, dizendo ali quantos tinham feito, como tinham feito. Conseguiram observar se eles registraram isso ou não? Deu tudo certo, Pri? Deu tudo certo. Assim, só o Norton que não havia registrado, mas era de um outro encontro. E aí a gente registrou os 2 links, tanto do encontro, tanto do grupo 1 como do grupo 2. Perfeito, perfeito, uma organização. Pessoal, com relação aos feedbacks dentro da recomposição, a Adriane entrou, né, no nosso repasse na segunda-feira passada e comentou sobre a importância de vocês serem reflexo, serem espelho nessa questão da recomposição. Eu sei que vocês têm feito observação de sala de aula, acredito que nas várias disciplinas que vocês acompanham, né, nas várias
unidades, componentes da escola, mas um olhar especial para registrar as aulas de recomposição de aprendizagem, tá? Até nós temos uma planilha que o BI puxa para que nós conseguimos, né, para que nós possamos acompanhar os nossos diretores, tanto do nosso núcleo quanto aqueles que a gente acompanha de outros núcleos, então estar atento a isso. Agora com essa 24 horas, primeiro seria uma semana, depois viram que não seria possível, né? Voltaram atrás e daí deram 24 horas. Então, dentro dessas 24 horas, registrar e ter esse olhar cuidadoso para o número de observação que a gente faz dentro da recomposição. É claro que no integral a gente tem uma dinâmica diferente. A gente tem a recomposição, mas as outras unidades, elas também podem ser apoio da base, né? Também podem ser como recomposição. Mas sempre ter esse olhar cuidadoso da forma como que estão sendo abordadas e do número de registros que eu tenho feito lá no BI, ok? Quanto a isso, tudo bem para vocês? Sim. Com relação a esses dois registros do quinto encontro, né, vai se repetir novamente agora no sexto encontro, porque nós teremos novamente 2 registros, né, nesse portfólio, mas verifiquem, e caso o cursista não tenha feito durante a aula, já deixem registrado lá naquele campo do comentário particular, que eu já comentei com vocês, tá? Por que deixar registrado? Porque se o cursista vir a reclamar no final, né, ou recorrer de alguma forma aquilo que ele acha que foi prejudicado, a gente registrou que nós fizemos o acompanhamento, a gente registrou que deixamos lá, que informamos que ele deveria ter feito e não fez, com relação a datas. Então, a sede orienta que seja feito 2 ou 3 registros lá em comentário particular no portfólio, e agora nós temos que fazer um registro também para a implementação. Então, nessa semana que nós estamos, façam um comentário na implementação do cursista. Parabéns pela sua organização, se estiver tudo ok. Por quê? Porque na próxima semana a gente já começa com as apresentações, né? Então, registrem um comentário agora, lá na implementação, de que bom que você está organizando, ou já está na hora de começar a se organizar, né? Verifiquem a realidade lá de cada cursista. E daí, a última, depois da correção e da nota, a gente faz o último comentário, tá? Na implementação. Então, a implementação ficará com 2 comentários daí dentro do que nós esperamos. Pode falar, Adri. Você tem noção de qual tema que vai ser no 7º encontro? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu estava me organizando para a gente fazer 5 apresentações agora no 7º, ou 4, e eu jogar o restante para o 8º. Só que eu queria saber se dá tempo de fazer 5 apresentações. O que você acha? O 8º encontro, ele também vai ter a avaliação final, que demanda um tempinho, né? Mas eu acho que 5 e 7 é um número bom. Acredito que é um número bom. Se deixar 4 e 8, pode apertar um pouquinho, mas eu acho que 5 e 7, né? 5 e 7 é um número bom. Acredito que sim. O roteiro já vai ser mais curtinho. Eu não estou com o nome agora aqui, me fugiu. Eu sei que no 8º nós temos a avaliação. Agora, com relação ao 7º, eu não estou agora aqui aberto, mas é um tema que foi enxuto também. Ele foi enxugado para que haja um tempo para as apresentações. Então, acho que 5 e 7 é um número bom. Podem anotar aí os demais também, que eu acho que é interessante dividirem, né? Dividirem nesse formato com esse número de cursistas, tá? Então, vamos aqui para o próximo. Muito bem, agora com relação a esse roteiro que nós já teremos hoje, né? Como que nós pensamos para que esse roteiro alcance os objetivos esperados? Adriana, você pensou em algum formato, alguma organização diferente? O que você me diz com relação ao 6º encontro? Bom, eu vou começar a falar com ele sobre a taxonomia de Bloom. Eu entendo um pouquinho, né? Quero ser bem breve também, para também não tomar, porque nesse eu estou bem preocupada com o tempo, porque as atividades, elas são mais demoradas, né?
Inclusive, eu já passei lá, tanto no WhatsApp quanto no mural, as 2 perguntas, para eles já meio que se organizarem, né? Porque a primeira pergunta, se pegar o diretor de impacto ali, ele não vai ter muita noção, né? Então, pedi para eles conversarem com a pedagoga, para já virem com uma noção de quais são os alunos, as turmas, e passei a segunda também, porque eu estou achando que a última atividade, que é o jogo, vai ser mais demorado. Então, eu estou bem preocupada com a avaliação aí do tempo. Então, pensei em falar muito brevemente ali da taxonomia, né? E já começar, porque vai também gerar algum assunto, né? A gente vai comentar. E para a gente não deixar um certo tempo para o jogo. Estou preocupada lá no finalzinho, na atividade do final, para eles conseguirem, que daí tem que fazer os comentários também. Isso. Eu não sei se vai dar muito tempo para todos apresentarem. Então, o que eu pensei de fazer? Dividir ele, porque os meus são falantes, né? Os meus todos querem falar. Então, eu pensei de dividir metade falar nas 2 primeiras perguntas ali, na primeira atividade, e a outra metade comentar dos alunos lá no finalzinho. Tá. Isso também é uma coisa que você vai encaixar. Se você vê que não dá para todos falarem, já vai articulando para aqueles que você acha mais importante ou necessário, né? Já vai fazendo esses apontamentos, direciona daí. A Pri levantou a mão? A minha turma é aquela que todo mundo, sabe? Você fica Todo mundo levantando quer a mão, levantar. né? Todo mundo quer falar, sabe? Se de repente você não chama, pelo menos para falar uma coisinha, a pessoa já, professora, posso falar? Você não deixou falar, então é complicado. Tomar cuidado com isso, né? Fala, Pri. Opa. O meu medo é o mesmo que o da Adriana, porque eu tenho muitas mulheres e as mulheres são mais falantes, né? Então, assim, medo de não dar tempo, porque vai se gerar. Será que todo mundo já ouviu falar da taxonomia de Bloom? Será que eles têm essa compreensão? Então, é isso que eu estou com medo. E quando a gente for no jogo da carta lá, né? Nesse jogo da carta, eu mesmo não consegui terminar tudo. Por quê? Porque eu falei sobre português e eu fui entrar em matemática, e aí o tempo já tinha acabado. Então, eu acho que vai ser um encontro mais demoradinho. Joel? Pri, só posso fazer um comentário para a Pri? Pri, lá no primeiro primeiro encontro, antes da gente fazer o teste, foi comentado sobre a taxonomia de Bloom. Não sei se vocês lembram. Mas muitos diretores entraram novos, então é bem isso que você falou, muito. Claro, um ou outro, né, para estudar, acabou, porque foi dado essa ideia, mas alguns acabaram não entrando mesmo. Então tem mais essa questão que você levantou. Muitos não vão saber como que vão querer tirar dúvida, não vai dar para ficar falando muito, né? Sim, eu mandei para eles um artigo. Eu vou postar para vocês. Tem 11 páginas, mas ele é muito objetivo. Então, eu mandei para eles ontem um artigo para que eles dessem uma olhada, né, sobre a taxonomia de Bloom. Então, eu vou colocar no grupo também. Pode ir. Faz favor, Pri. Tá. Joelson. Então, eu encaminhei ali para o grupo já aqueles saiba mais ali, né, de níveis de desempenho, e expliquei, né, para eles que nós vamos ter um momento, né, ali onde eles vão ter que registrar ali na questão daquelas cartas, onde cada um vai receber o seu aluno, né, com o seu nivelamento. Então, eu já fiz uma relação e já encaminhei para eles os quatro documentos ali, né, da língua portuguesa e matemática. E também encaminhei a questão ali da taxonomia, aquela pirâmide, né, onde nós temos ali relembrar, né, entender, né, qual seria cada significado também, para eles terem já essa noção antes.
Uma coisa que eu acho que daria para vocês agilizarem o processo e a questão do tempo é pedir para que eles levem já, né, peçam no grupo, para que eles levem para o encontro o print do nível que os alunos estão, porque talvez eles não tenham isso em mãos ali fácil. Aí a atividade vai pedir, né, o nível da sua escola. E daí até eles abrirem o computador e acharem onde é que está o nível da minha escola, né? Então isso demanda tempo. Então peçam já para que eles levem os níveis, né, onde se encontram das proficiências dos alunos, porque isso vai agilizar. E o que a Adriana falou também, acho que agiliza um pouco, que a organização do portfólio já deixa pronto para que eles só entrem e digitem. A Pri também comentou que faz isso, né, Pri? Para já deixar organizado, isso agiliza o tempo, porque daí eles não ficam perdidos. E agora? Eu tenho que duplicar? O que eu tenho que fazer? Né? Então, ele já está lá, já está pronto. É uma necessidade deixar o portfólio organizado? Não. Né? É uma obrigação, aliás? Não. Mas isso vai agilizar no tempo, vai facilitar o trabalho. Né? É o que eu fiz com vocês, que é a organização do portfólio ali. E daí, a questão da taxonomia de Bloom, eu acho que é muito, resumidamente, vocês têm que falar muito isso, que ela é uma teoria para dar sustentação para a nossa prática. Né? O que é a taxonomia de Bloom? É para que esses níveis do qual eles vão levar os alunos lá, né, vão levar onde os alunos estão, onde a escola está, a taxonomia de Bloom vai falar, então, como trabalhar, né? Vai falar que existe. Então, é uma teoria para dar embasamento para a prática que a gente tem na escola, né? Adriana, pode falar. Nossa, como diz a Pri, enquanto os dois ficam de boa aqui, nós não paramos de falar, né, Pri? Fala muito. Escute, o link do jogo tem que postar, eles têm que postar lá depois também? Sim, nós já vamos falar sobre ele na próxima. Só um pouquinho que eu vou ter que carregar, colocar meu computador aqui para carregar, tá, Gi? Eu tô aqui na sala, mas vou ter que colocar, tá bom? Fique tranquila, gente, daí você vai escutando a gente aqui. Então, lá no slide 7, deixa eu ver se eu consigo aqui bem rapidinho, para eu compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante o slide 7 para as discussões, né, para a gente focar nas discussões dos estudantes diante daquilo que é necessário e que se faz importante. Aqui nesse slide vai falar, né, ó, a análise dos resultados, aliada à compreensão da taxonomia, ou seja, da teoria, contribui para esclarecer o nível da proficiência e definir onde queremos chegar. Eu não sei se o núcleo de vocês trabalhou, mas nós trabalhamos aqui a questão da avaliação e dos níveis de cada escola. Então, por exemplo, qual nível a sua escola está? Ela está no 4. Mas se eu somar os alunos que eu tenho de 0, 1, 2, 3, é muito maior. E essa avaliação, ela é um retrato da escola. A turma, às vezes, tem um perfil diferente, mas a aprendizagem, a compreensão dos conteúdos não muda muito na proficiência. Então, pode ser, mas nós estamos falando de uma outra turma? Sim, nós estamos falando de uma outra turma, mas essa turma, ela segue mais ou menos o mesmo padrão. Então, quando eu analiso que a minha escola está no nível 4, por exemplo, se eu somar os outros, eles forem muito maior ao nível 4, né, o número de alunos que eu tenho no nível 4, significa que, se eu conseguir fazer que os demais avancem, o meu IDEB vai subir, a proficiência vai subir, né? Nós trabalhamos isso aqui com os diretores no nosso núcleo, no sentido de tentar tirar o aluno que é 1, que é 2, né? E às vezes a gente fala que não, queremos chegar no 5, mas quantos vão chegar no 5? E o meu IDEB e a minha proficiência não vai subir. Por que a proficiência não vai subir? Porque o número do 0, 1, 2, 3 eram maiores. Então, ter esse cuidado, fazer essa análise, né? E, principalmente, quem são agora? Nós, como diretores, já conseguimos visualizar, mais ou menos na turma que eu tenho, em qual nível individualmente cada aluno está? Porque é a atividade das cartas, que é a atividade de você falar, o aluno que está no nível X, como que eu vou trabalhar com ele? O aluno que está no nível 8, no nível 3, no nível 4, como que eu vou trabalhar com ele? Mas a maioria dos professores ainda não conseguiram identificar que nível estão os alunos que eu tenho para esse ano, né? Então, fazer esse levantamento por meio dos simulados, para depois nós abordarmos. E daí a gente vai entrar na questão das cartinhas, né? E daí é muito assim, a gente tem que ter um cuidado que
se eu digitar aquela atividade lá na inteligência artificial, né, a gente vai conseguir rapidamente achar várias atividades que vai trabalhar a matemática, o português, dentro dos níveis especificados. Mas o que é importante a gente abrir espaço para a premissa que a gente trabalha no diretor formador, né? No princípio, compartilhamento de ideias. Então, quem são os diretores que já conseguiram avançar e identificar alguma coisa para se trabalhar no individual? E, diretor, como que você tem trabalhado individual na sua escola, porque senão a gente vai virar apresentar o que a inteligência artificial nos deu. Como trabalhar com nível 7? Mas é isso que eu estou trabalhando na minha escola? Não, eu nem sei em que nível meus alunos estão ainda, né? Então, fazer esse levantamento. Quem já conseguiu? Como que você conseguiu fazer esse levantamento individual? E depois que vocês fizeram esse levantamento individual, vocês conseguiram já colocar alguma dessas atividades práticas que tem aqui nessa cartinha? Então, levar para esse tipo de reflexão, e não para virar apenas um copia e cola da internet, né? Mas como, na prática, eu tenho trabalhado a individualidade do meu aluno. Isso é importante nós termos nas nossas reuniões. Essa particularidade, né? Então, aqui, o que é interessante vocês fazerem? Copiem o documento, e daí é a pergunta da Adriana, né? Copiem o documento das cartas, e daí, para agilizar, nós falamos do tempo, né? Para agilizar, coloquem o nome dos diretores em cada uma das cartas já. Assim, eles já vão ser direcionados às cartas, porque senão um começa a digitar na primeira, daqui a pouco a gente vê que o outro também está digitando na primeira e já vira aquela confusão, né? Ou eles não sabem duplicar, às vezes vai ser necessário duplicar a cartinha. Então, vocês já façam direcionado, né? E ainda além, se por acaso vocês conhecerem a realidade de um ou de outro diretor, já coloca o nome dele na cartinha que serviria para ele. Então, por exemplo, numa outra reunião, eu lembro que a diretora Priscila falou que na escola dela eles estão no nível 4. Então, vou pegar um aluno ali que está no nível 4 e vou colocar o nome da Priscila. Por quê? Porque daí eu sei que ela vai ter algum tipo de contribuição, porque ela já comentou que a escola dela está no nível 4. Né? Então, direcionar a cartinha, imprescindível. Agora, se eu conseguir, dentro da realidade de cada escola, daí isso é um além, né? E a gente faz dentro do possível. Ou também, na hora do compartilhamento, de repente, a Priscila vai falar de um aluno 8, nível 9 em matemática, mas ela não tem nenhum na escola dela. Então, ela pode até abrir para que outros diretores compartilhem, se é que eles têm, né? Fazer para a gente alcançar o objetivo, fazer essa relação, tá? Então, organizar o portfólio é importante para a gente agilizar o tempo aqui. Eu vou bem rapidinho, Adriana, compartilhar o que você falou que você fez, tá? Que eu peguei aqui da primeira, da Adriana Busata, aqui, que você disse que você já deixou o slide preparado, né? Só que depois, deixa eu abrir aqui o portfólio. Então, ó, nós temos aqui, deixa eu diminuir bem pequenininho para ela. Opa! Acho que vamos ter aqui. Eu avisei eles que eu tinha postado ali, mas depois eles se organizassem. Gi, eu tenho uma dúvida do link. Eu passo ali, o link já está organizadinho. Todos vão digitar, e aí eles vão postar esse link e vai ser a resposta de todos, né? Então, exatamente. Todo mundo vai ter a resposta de todo mundo, né? Exatamente, é isso mesmo. Uhum. Mas é só postar, não precisa... Não, eles vão fazer na cartinha, né? Na cartinha. E daí, mas é só postar, aparece tudo. Isso, depois eles vão postar só um link. Então, aqui, ó, aqui você pode duplicar até mais um slide. E colocar aqui nesse slide, ó, dá licença, eu vou fazer aqui. E colocar aqui nesse slide, você vai falar link da atividade. Depois você preenche certinho aqui, porque daí eles já vão saber o que também? Que nesse portfólio eles vão colar o link, porque daí senão eles ficam, Adriana, onde é que eu colo? E agora? Eu tenho que duplicar? Não, já está aqui, gente, o slide está pronto, vocês só vão colar o link da atividade que a gente acabou de fazer. Então, essa atividade que você vai criar uma cópia, colocar o nome dos teus cursistas na cartinha, você vai passar no chat, né? Já deixa ela aberta. Depois que eles terminarem, você vai passar no chat, eles copiam lá do chat e eles vão colar aqui dentro do portfólio deles, tá?
Bom, Então, deixa eu continuar. Alguma dúvida com relação a essa atividade ou a essa questão? Então, assim, a parte que nós faremos a reflexão sobre a taxonomia de Bloom é importante? Sim, mas a gente não pode perder o foco do porquê que ela é importante. Ela é importante porque ela é uma parte teórica, senão a gente perde muito tempo falando e depois a gente não ganha tempo nos compartilhamentos das ideias, né? Então, vamos voltar lá. Vamos aqui para a nossa próxima atividade. Ok. Então, nós vamos agora falar um pouquinho do LRCO, tá? Do RCO. Nós colocamos na semana passada a avaliação no valor de 40. Lembram disso? Nós fizemos juntos. Então, foi no encontro de terça-feira passada. No encontro de hoje, que todo mundo aqui é da terça-feira, vocês vão colocar agora, vocês vão lançar a recuperação. Tá? No encontro dessa semana, vocês vão lançar a recuperação. Esse slide que eu estou apresentando, eu vou deixar lá no Padlet que a gente tem, que aqui tem as datas que devem ser lançadas cada uma das avaliações. No entanto, eu vou lembrá-los, tá? Então, no encontro de hoje, depois de lançar a frequência, depois de lançar o conteúdo, primeiro precisa lançar o conteúdo, que é encontro 6, 2 pontos, né? Análise de dados e tal. Depois de vocês lançarem conteúdo, vocês vão lançar recuperação, referente a V01, 40 pontos, né? E aí vocês vão colocar a data de hoje e vão lançar 0 para todo mundo. Eu tinha dito que no final, quando vocês corrigirem o portfólio, vocês iam voltar e iam lançar em recuperação, porque é a informação que nós tínhamos. Mas a SED entendeu, né, o DAP entendeu que é melhor nós lançarmos dentro da avaliação e não da recuperação. Recuperação é como se o cursista tivesse feito, né? E ele não fez. Ele apenas postou o portfólio dele. Então, vocês vão retomar lá na avaliação, depois de corrigido, e colocar as notas reais. O mesmo vai acontecer com a avaliação 02 e a recuperação, que serão referentes aos encontros da semana que vem, avaliação 02, e depois do dia 6, referente à recuperação 02, que é 40 e 60. Então, qualquer dúvida com relação a isso, vocês entram em contato comigo, mas lembrando que, nesse momento, é tudo 00, e no Classroom eu não lanço nota nenhuma, tá? No Classroom a gente permanece. Com relação ao registro de conteúdo, eu analisei de vocês 4, vocês já organizaram no formato que precisa ser, que é o que está apresentado aqui por essa setinha, encontro, né? Primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, e daí o conteúdo. Então, vocês já organizaram nesse formato, está ok. É só mesmo com relação às datas, mas eu também vou lembrando vocês a cada semana. Então, para essa semana, vocês lancem a recuperação referente ao que nós lançamos a avaliação da semana passada. Tá ok? Alguma dúvida com relação a isso? Não? Então, eu quero pedir para que vocês já comecem a analisar, porque cada formador terá que arquivar, junto com o DAP, né, vai ser enviado para o DAP arquivar, na verdade, um portfólio e uma implementação de um cursista. Vocês vão escolher o melhor portfólio e a melhor implementação que vocês considerarem nas apresentações, no acompanhamento que vocês tiveram, nós vamos mandar daí o link desses portfólios para que o DAP possa arquivar. Então, vocês já comecem a analisar quanto a isso, tá? Já comecem a pensar qual dos cursistas nós podemos fazer tal trabalho, ok? Bom, então vamos para frente. Dúvidas nenhuma, vamos, tá no slide, eu vou deixar lá para vocês, nós não esquecermos, né, os nossos combinados, repasse do DAP, o nosso alinhamento, sempre estar focado aqui, não vejo que seja um problema que eu observo nessa turma, mas zelar pelo cumprimento e objetivo do roteiro, registrar tudo corretamente, né, lá dentro do comentário particular. Eu também registrei alguns comentários na organização do portfólio de vocês. Depois que eu organizei o portfólio de vocês, eu verifiquei algumas coisas que estavam incompletas, alguns slides que tinham sido substituídos por outros. Então, eu coloquei lá no comentário o que vocês precisam organizar. Assim que tiverem um tempinho, vocês preenchem os slides em branco, né? Enfim,
Tá tudo especificado lá dentro do comentário particular que eu coloquei para a turma, individual, tá? Então, cumprir os checklists do antes, durante e depois. Como assim? O que eu preciso fazer antes? O que eu preciso fazer durante? O que eu preciso fazer depois? Né? Isso também está constado lá no nosso Padlet, mas é o que vocês já fazem, né? O depois vocês já postam, fazem, organizam a playlist, né? Mandam para mim, eu acho muito legal. Termina o encontro, vocês já encaminham, né? Deu tudo certinho hoje, ó, foi 10, né? Faltou tal cursista, mandam o print da turma, permaneçam. Nós fizemos um combinado também da gente estar postando lá no Class o print da turma, né? Como imagem, se tiverem alguma dificuldade, podem entrar em contato comigo, tá? Até sexta-feira, né? Tudo organizadinho, do jeito que a gente comentou. Efetivar o LRCO, que é o que vocês já têm feito, e organizar a implementação. Então, nesse encontro, vocês já vão começar a organizar isso que nós falamos já no início, que é os 5 e os 7 cursistas que farão uma apresentação em cada um deles. Certo? Nenhuma dúvida até aqui? Eu vou parar, então, o compartilhamento para a gente registrar o nosso print. Mas, peraí, deixa eu finalizar com a mensagem aqui antes, né? Ah, a Adriana já arrumou o cabelo, olha que linda. A avaliação é uma ferramenta importantíssima para direcionar a ação. É imprescindível investigar a qualidade da gestão e os resultados para apontar a direção. Então, esse levantamento que a gente faz é no sentido de ajudar os nossos professores, a apontar para eles, né? Essa reflexão de hoje, no caso dessa terça-feira do nosso encontro, é para ajudar o professor a encontrar a direção para que a gente alcance os nossos objetivos lá na escola. Vamos lá? A Pri fechou a câmera bem na hora do print, Pri? Abre aí. Sorrindo. Ixi, a Pri deu pane na câmera dela. Vamos lá. Pronto. Eita, Pri, você abriu a câmera na hora que nós terminamos o print, mulher? Não, mas eu acho que é a Adriana, não é? A minha estava aberta. Não, estava fechada, a sua estava fechada. Eu vou fazer, então, novamente o print, tá? Vamos lá. Deixa eu parar a gravação aqui, né? Porque senão eu tenho tempo para fazer print aqui, depois